Olá, muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o primeiro dia do nosso workshop EBAC, produzindo seu primeiro vídeo passo a passo, com a Érica Modesto e o José Eduardo Pachá, da Passaga da Comunicação. Olha, um monte de gente já me dando boa noite, então estão me ouvindo bem, né? Ariadne, boa noite, Camille, Maria Vitória, Felipe, Evandro, Maria Júlia, Tiago, muito bem-vindos, pessoal. Aproveitem, contem para a gente aqui no chat de que cidade e estado vocês nos assistem. E se vocês já são do audiovisual ou estão querendo começar uma carreira nessa área, para a gente se conhecendo um pouquinho aí antes do início da nossa aula. Ó, o Rafa é de Porto Velho, Rondônia, Carla de Porto Alegre, Campinas, Porto União, Foz do Iguaçu, Salvador, Sampa, Luiz Henrique é de São Paulo, jornalista. Olha, Denis é de São Paulo também, Camila Araraquara, Joinville, o Evandro é iniciante, legal, ó, temos um videomaker, muito bem. Jornalista, o Ângelo de Ponta Grossa, que bom. Mariana já atua na área, ótimo. Aline, fotógrafa. Camila, de publicidade e propaganda, terminou no ano passado, que bom, que bom. Vai contando aí pra gente. Camila, videomaker iniciante, legal. Beatriz, influencer. Que bom, gente, que bom. Ó, aqui o nosso chat vai ser o nosso canal direto de comunicação nos 3 dias de mini curso. Fiquem à vontade para escrever seus comentários, para fazer perguntas para os professores. Sempre que for uma pergunta direcionada ao tema do curso, lembrem de clicar no pontinho de interrogação aqui embaixo no nosso chat, para que essa pergunta consiga ser compartilhada aqui com todos no momento do Tira Dúvidas, tá bom? Ó, a Ariadne diz que faz UX UI aqui na EBAC, UX Design, quer complementar, maravilha, que bom. Mais um curso aí online da EBAC para você, Ariadne. Olha, por falar nisso, quem ainda não conhece muito bem a escola, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo. A gente oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online e híbrido. 90% dos cursos desenvolvidos pelos nossos alunos durante os cursos não, dos exercícios, né, desenvolvidos pelos nossos alunos, são baseados em necessidades de empresas reais parceiras da EBAC, e 100% dos nossos professores são profissionais de alta qualidade e de grande destaque no mercado. Olha, vou mostrar para vocês um pouquinho hoje do nosso curso de filmmaking da ideia ao primeiro filme, curso de direção e produção de filmes, para quem quer dirigir e produzir seus próprios vídeos. Ele vai te ajudar a entender que com equipamento básico de filmagem e conhecimento de técnicas de roteiro e edição, é possível, sim, criar histórias interessantes com qualidade profissional para redes sociais, empresas, clientes, sua porta de entrada na indústria do audiovisual, se você está querendo começar uma nova carreira ou quer dar um próximo passo na sua carreira. E a gente está oferecendo 50%, imagina, 50% de desconto no curso de filmmaking. É só clicar no botãozinho vermelho que está aqui em cima e garantir o seu 50% de desconto. Vou mostrar um pouquinho do curso para vocês num vídeo aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é material depois da aula. Esse aqui. Olha só que legal. O filme é muito mais do que os 15 segundos que vocês vão ver na televisão. Beleza, sou o Fábio. Sou a Marília e nós somos diretores de filmes. Nesse curso, a gente quer mostrar que mais importante que o equipamento é a pessoa que está por trás das câmeras. Não importa se você tem um celular ou uma câmera profissional nas mãos, você vai aprender a transformar uma ideia numa história visual interessante. A ideia desse curso é ensinar os princípios básicos da linguagem cinematográfica. Como é o processo, desde conceber um filme desse até filmar, editar e deixar ele pronto?
Você vai desenvolver um projeto final que vai começar a ser pensado desde a primeira aula, para que no final do curso você tenha uma peça para servir de portfólio para o seu começo na carreira audiovisual. Eu acho que esse é um ponto importante aqui no nosso curso, que é você notar a diferença que é você sair da teoria para a prática. Pode fazer isso com o que você tiver disponível. O pensamento aqui é o principal. Legal. Bom, e no nosso workshop aqui, a gente já vai começar falando nesses 3 dias de muitas questões que o curso inteiro contempla. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai funcionar esses 3 dias que a gente vai passar aqui juntos, ó. Bom, hoje, no nosso primeiro dia de workshop, vocês vão aprender quais são as funções presentes no set de filmagem e como manejar equipes de acordo com o tamanho da produção, além de entender como se planeja a pré-produção, o dia de filmagem e após, para que tudo dê certo. Amanhã, na nossa segunda aula, vocês vão entender como é que grandes projetos foram executados e entender 3 formas diferentes de decupagem de uma filmagem, a partir do briefing do cliente, a partir de um roteiro e a partir de um vídeo curto da internet. Vocês vão receber instruções para fazer um exercício prático que vocês devem entregar até quinta-feira à tarde. Sobre esse exercício prático, atenção, olha, o envio desse exercício vai ser por um formulário online que eu vou compartilhar o link aqui no nosso chat amanhã, durante a aula de amanhã, tá bom? O prazo final de envio é na quinta-feira, o dia do terceiro encontro, às 4 da tarde. Por quê? Para que os professores tenham tempo hábil, antes da terceira aula, de olharem todos os exercícios e poderem fazer comentários ao vivo aqui para vocês, tá bom? Esse formulário que vocês vão completar também vai servir para a gente emitir o certificado de participação do workshop. Então, na hora de preencher lá, lembra de colocar o seu nome completo e um e-mail válido para você receber esse certificado nos próximos dias, tá bom? E, especialmente hoje, a gente está oferecendo uma bolsa integral para esse curso super bacana que a gente acabou de ver no vídeo. Se você quiser concorrer a essa bolsa de 100%, capricha lá nas 2 últimas perguntas do formulário, que na verdade são perguntas para a gente conhecer um pouquinho de quem você é, de onde você quer chegar nessa carreira, por que que esse curso, por que que essa bolsa é super importante para você. E aí, a partir dessas respostas, a gente vai sortear um sortudo, uma sortuda, para ser o nosso bolsista, tá bom? E o resultado vai sair na sexta-feira, sexta ou sábado, nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, no terceiro dia, como eu falei, vocês já vão ter enviado os exercícios, os professores vão ter dado uma olhadinha antes, e na hora eles vão responder a cada um dos exercícios, dando comentários, elaborando melhor, para que vocês possam ter um planejamento de filmagem concreto nas mãos. E vocês podem tirar todas as dúvidas com eles. Bom, pessoal, já falei muito, quero aqui chamar os nossos professores maravilhosos da Passarga, da comunicação, o Zé Eduardo Pachá e a Érica Modesto. Muito boa noite, Érica, Pachá. Ouvindo bem? Aí, boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente está super feliz de estar aqui para dar esse workshop. Espero que seja bom para todo mundo que está presente. Boa noite, estamos super animados. Eba, bom, vou deixar vocês aqui com eles. Lembre-se que a qualquer momento a gente está em comunicação pelo chat. Perguntinhas, cliquem no ponto de interrogação. Se alguma pergunta não for respondida ao longo da explicação, da aula, não tem problema, a gente vai ter um momentinho de tira dúvidas no final, em que a gente vai poder passar por todas as perguntas, tá bom? Estou escondidinha aqui, qualquer coisa me chama. Boa aula a todos. Obrigado.
Fechando a janela aqui para melhorar um pouco o som, né? Afinal, o vídeo, o som também é importante no vídeo, né? Bom, vou abrir aqui a nossa apresentação. A gente tem a curiosidade de saber quem são vocês, então a gente já foi vendo aqui, algumas pessoas já colocaram que trabalham com publicidade ou com marketing digital, e a gente está acompanhando aqui no chat, então se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vão escrevendo para a gente, e, enfim, falando da experiência de vocês também, até porque é interessante a gente saber a relação de vocês com o audiovisual com relação a tudo que a gente está mostrando, tudo que a gente vai trabalhar aqui nessas 3 aulas, tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Acho que é isso. Bom, vocês estão vendo a nossa tela? Eu não sei. Tá. Beleza. Então, produzindo seu primeiro vídeo, passo a passo. Nessa primeira aula, a gente escolheu começar com essa citação de que é necessário dar a volta nas coisas para vê-las melhor, que é uma frase do Zé Saramago, e a gente escolheu essa frase porque a gente não vai dar um curso de tipo, pegue a câmera, faça isso e edite dessa maneira e o resultado vai ficar primoroso. A gente acredita que é interessante você entender um pouco da linguagem, entender um pouco mais de tudo que envolve o audiovisual, né, para você pensar o que vai fazer. Até porque, pelo que a gente está vendo aqui do pessoal que está escrevendo aqui no chat, vocês estão interessados em fazer mais do que um vídeo, né? Vocês querem, muitas vezes, trabalhar com isso, ou, enfim, se aprofundar mais nisso. E o nosso interesse é fazer vocês desenvolverem isso de uma maneira mais interessante. Então, pensar o audiovisual é sempre melhor do que você pensar só uma coisa muito objetiva de pegue a câmera assim e edite dessa maneira e pronto. E eu ia complementar que, assim, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui consome muito vídeo, né? Porque, bom, estar em 2021 e não consumir vídeo não existe, né? Então, eu sei que todo mundo tem muita referência visual, mas uma das coisas que a gente pretende um pouco com esse workshop é fazer vocês enxergarem o que está por trás das câmeras, para que aquele vídeo que vocês gostaram, que vocês têm como referência, possa ser visto de uma maneira mais, não mais técnica, mas realmente como se vocês tivessem capacidade de ir para o outro lado, não do lado do espectador, e sim do lado do criador. É um pouco isso. Eu tô vendo aqui uma pessoa dizendo que tem interesse em videodança, hein? Ai, amo! Documentário e videodança. Eu trabalho muito com documentário e a Érica já fez algumas videodanças. Acho que a nossa relação aqui vai ser bem proveitosa. Vamos começar com o vídeo do Porta? Achei que você ia apresentar o nosso currículo. Cadê? É porque tá coberto. Aqui. Só falar um pouquinho da nossa experiência. A gente está interessado em quem são vocês, mas vocês com certeza também têm interesse em saber quem são esses caras, né? E então aqui a gente explica um pouquinho. Quer começar? Não faz. Bom, eu sou José Eduardo Pachá, mais conhecido como Pachá no meio audiovisual, e sou jornalista de formação, me formei em 2005 aqui na PUC daqui do Rio. Mas desde antes de me formar, eu comecei a trabalhar com audiovisual, fazendo vídeos para projetos sociais, e, enfim, aí comecei a entrar em produtoras de vídeo, e já tive bastante experiência, primeiro com publicidade, e aí depois alguma coisa de cinema, e fui trabalhar principalmente com TV, e principalmente com edição. Né? No primeiro momento, eu
trabalhava com edição de programas de TV direto, acho que o programa mais conhecido que eu fiz, que eu fui editor, foi o Chegadas e Partidas, que é aquele do GNT, que passa no aeroporto lá de São Paulo, com a Astrid apresentando. Até hoje passa, eu fui o editor da segunda e da terceira temporadas. E depois comecei a trabalhar mais com a direção e a produção de projetos documentais. Então, enfim, fiz alguns projetos nesse sentido. Muitas vezes, documentários gringos vêm para o Brasil, precisam de alguém que faça a produção aqui, local, e aí chamam a gente para fazer, e a gente viaja bastante graças a isso, né? Conhecemos bastante aí do Brasil, vi que tem pessoal aí de Belém, a gente adora Belém, né? Somos do Rio, né? Mas a gente também trabalha bastante em São Paulo, interior de São Paulo, Foz do Iguaçu, a gente foi em 2019, mas aí não foi a trabalho, também tem gente aí de Foz do Iguaçu. Nossa, minha fotinha é em Foz do Iguaçu. Ah, é? E, enfim. Bom, a gente tem um trabalho bastante parecido, sendo que nós temos os nossos trabalhos dentro da Passárgada, que são os produtos que a gente faz quando somos contratados como empresa, e nós também somos contratados como freelancers para outras produtoras, para outros clientes que querem um trabalho específico nosso, especialmente em produção, ou em direção de conteúdo. Eu sou super outsider do meio audiovisual, eu me formei em Direito. Era, né? No caso era. Era até 2004. Eu me formei em Direito, eu não tenho uma formação superior relacionada com o audiovisual, mas eu fui estudando muito e fui praticando bastante também. Eu comecei com fotografia still, né, que é como a gente chama dentro do audiovisual, a fotografia que todo mundo chama de fotografia. E a partir da fotografia still, a gente foi vendo que a demanda por vídeo começou a crescer bastante. Até hoje, acaba sendo uma espécie de gargalo, né? Porque é um pouco mais simples você fazer uma foto com o celular e a foto sair com uma qualidade bacana do que você conseguir fazer um vídeo inteiro, que envolve muitas variáveis, né? Então, a demanda de trabalho acaba sendo maior para vídeo do que para fotografia still. E eu também já fui produtora de projetos internacionais que foram muito legais, me ensinaram muito sobre, inclusive, culturalmente, como é lidar com o audiovisual. A gente até vai falar um pouco disso depois. E, enfim, acho que por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu amei olhar o chat e ver que tem um monte de gente que dança. Eu sou a louca da videodança, das fotografias. Eu só danço dentro de casa mesmo, infelizmente. Mas sou apaixonada por movimento. Tudo que eu faço, até no meu trabalho mais autoral, eu tento incluir um pouco da coisa do movimento, porque eu acho sublime, assim, o que o ser humano pode fazer com o próprio corpo. E eu me divirto com ela dançando em casa, porque, além de tudo, somos um casal também. Sim. Se não estava claro ainda. Ou seja, dá certo trabalhar e ter uma relação afetiva ao mesmo tempo. Estamos passando por isso há 13 anos. Então... eu estou achando super legal aqui, eu estou acompanhando aqui no chat. Eu não consigo enxergar o chat, é por isso que eu fico botando tirando bloco. Que a galera já está trocando aqui informações, e um fez um documentário, o outro já fez vídeo de dança e tal, e um está compartilhando com o outro, isso é ótimo. Até estimula a gente. Depois eu acho que a gente devia fazer uma lista de algumas das coisas que a gente já fez e que acha interessante, referências de outros e tal, para mandar para vocês também. Sim. Né? Enfim, vamos passar um videozinho agora aqui, talvez alguns já tenham visto, mas é meio antigo, um daqueles primeiros vídeos do Porta dos Fundos, e que a gente acha interessante passar quando está falando de equipe de filmagem, porque é um vídeo que brinca com essa coisa da equipe. Deixa eu ver se está aqui. E agora? Ela tirou, tem que botar o link de novo. Você tem que ir pro browser. Só um minutinho. Isso.
Deixa eu tentar colocar aqui. Ó, tô conseguindo. Pronto. Se vocês não estiverem vendo bem, ouvindo bem, avisa a gente aí no chat, tá? Mas, enfim, acho que é legal, é interessante. É um videozinho de 2 minutos e meio, chamado Corte de Gastos, que é uma coisa que todo projeto, ou quase todo projeto, em algum momento você vai ter que cortar gastos. E aí é preciso saber o que cada um faz na equipe, para saber de onde você pode cortar e aonde você pode investir mais, enfim. Vou dar play aqui. E eu cortei o microfone e depois não botei de volta. Desculpa aí, gente. Agora estão me ouvindo bem? Então, muito bom, né, o vídeo. A ideia é essa. A ideia é que, assim, as pessoas acham que pode sair cortando... Tipo, o que é foquista? Sei lá, vamos cortar isso daí. Vamos economizar um dinheiro e tal. E aí depois o barato sai caro, né? Então, a gente vai falar um pouco mais dessa coisa interna do mundo do audiovisual. Para isso, eu trouxe aqui um projeto grande que eu trabalhei. Ah, não. Só falta no... Não vai dar play? Não vai dar play. Helena, você está aí? Será que eu consigo compartilhar uma coisa que está no meu computador? Um vídeo que está no meu computador? Bom, vamos pular então essa parte. Uma coisa que eu ia mostrar. Isso aqui são fotos de um filme em que eu trabalhei na parte do making off. E acho interessante mostrar que é um filme passado nos anos 60 e 70. Então, você vê que a rua teve que ser fechada. É uma rua aqui do centro do Rio, que os prédios são os mesmos prédios desde aquela época, e foi preciso tomar o cuidado de, com a rua fechada, eles fecharam a rua no dia anterior, né, para não ter nenhum carro estacionado ali. No centro da cidade, então geralmente a pessoa que vai trabalhar e a filmagem é no final de semana, para justamente ter menos gente no entorno, e colocaram ali diversos carros da época que está sendo retratada, né? E tiveram que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, tirar as placas de trânsito, né? Esse tipo de coisa. Cobrir algumas coisas, enfim. Deixa eu ver. Aqui era um videozinho mostrando o clima de orvalho na rua. Como que eles fazem para ter aquela rua sempre úmida e tal? Aquilo ali é um caminhão-pipa que foi contratado e o caminhão-pipa espalha um pouco daquela água, depois vai o marmanjo lá espalhando para ficar tudo uniforme, tudo bonitinho. Estão perguntando aqui da autorização. Esse tipo de autorização para fechar a rua, isso é com a prefeitura. A produção tem que entrar em contato com a prefeitura e daí, assim, com uma certa antecedência, né, e conseguem. Não é difícil conseguir. Passa por algumas burocracias e a burocracia principal é que você tem que ter toda a documentação da produtora que está fazendo isso, registrada na Ancine, e aí o projeto tem que estar na Ancine, a Ancine dá um ok lá para você pedir autorização na prefeitura da sua cidade, tá? Então, não é que seja difícil, mas é preciso ter a experiência na área para saber justamente como fazer isso. Não é que seja difícil, mas é difícil sim, gente. Não é que seja difícil, mas... Enfim. Porque eu vou só interferir no que ele está falando, assim, rapidamente, para lembrar que, por exemplo, para você fechar um quarteirão,
você pode até só precisar daquele quarteirão, mas você vai ter, no fundo da sua imagem, os quarteirões seguintes àquele, e você vai precisar remover, por exemplo, talvez as placas de 3 quarteirões, e não só daquele que você pediu para fechar. Você vai ter as pessoas curiosas no entorno daquele quarteirão que está fechado, e elas também podem acabar ficando no fundo da sua imagem, se você for fazer alguma coisa no meio da rua. Então, assim, é tudo muito complexo, envolve custos que são absurdamente altos, né? Então, por isso também fazer cinema é tão caro, porque para você pensar em recriar qualquer coisa dessa natureza, envolve muito mais coisa do que pode parecer quando você olha uma cena sendo feita, né? E até a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura grandiosa e inchada do cinema versus uma estrutura mais enxuta, em que você consegue mais mobilidade, mais simplicidade para executar as suas funções. Estão perguntando no chat se pessoa física pode fazer, né? Um videomaker com experiência e tal. Bom, aí vai de cada prefeitura, né? Geralmente, as maiores cidades, Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, você tem que fazer um pedido e, dependendo da cidade, você tem que pagar uma taxa também. Sim. Né? Você está gerando um transtorno para a prefeitura local, né? Ao fechar uma rua, você obriga necessariamente a deslocar o trânsito, por exemplo. Então, é necessário, de repente, colocar um guarda municipal, uma pessoa da prefeitura para deslocar esse trânsito. Você vai diminuir a quantidade de vagas na rua, então isso é mais um transtorno. Então, assim, é caro, geralmente é caro, e não é fácil de conseguir, não. Parece que dá para colocar, né, o vídeo? Não dá para colocar, acho que só no YouTube. Que pena, não está no YouTube. Eu vou tentar colocar, então, para amanhã mostrar para vocês esses trechos do making of que eu gravei desse filme. Bom, aqui falando sobre questões, assim, para você fazer um filme, você tem que pensar em diversas questões, né? Até por isso a equipe é tão grande, porque muitas cabeças acabam pensando em coisas que, tipo, sei lá, uma pessoa que trabalha fazendo um vestido pode lembrar de alguma coisa que uma pessoa que trabalha lá tecnicamente no filme não vai lembrar, sabe? Então, é preciso fazer um excelente trabalho em equipe, coordenar muito bem essa equipe para que as filmagens fluam muito bem. Catering é uma palavra meio estranha para muita gente, mas é basicamente produção de refeição, né? Muitos trabalhos você precisa contratar um catering, que é quem vai fazer a refeição e servir. E aí eu coloquei aí o almoço separado em 2 equipes. Por que almoço separado em 2 equipes? Isso é uma coisa que é interessante. Quando você entra no meio do audiovisual, você começar a reparar nesse tipo de logística, porque é uma forma toda própria de pensar, né? Então, assim, se você filmou a manhã inteira, tá todo mundo já querendo almoçar e tal, no final daquela filmagem, enquanto ainda tá rolando a filmagem, você pode dispensar o pessoal do figurino, da maquiagem, do transporte, enfim, essas questões que não estão envolvidas diretamente com o que está sendo filmado ali, que não são essenciais naquele momento, elas vão para o almoço antes, enquanto você está terminando ali a filmagem. Terminou a filmagem, aí você pode liberar a equipe técnica, a direção de fotografia, né, as câmeras, o pessoal do maquinário, que tem que estar ali o tempo todo para caso role algum problema, os atores, a direção. Aí esse pessoal vai numa segunda leva almoçar, porque quem terminou de almoçar já começa a preparar a filmagem da tarde. Isso é a lógica do nosso meio sempre. E aí, eu acho que é muito interessante você começar a reparar em detalhes. Por exemplo, isso aqui é do mesmo filme. Essa filmagem, vocês podem ver nessa imagem de cima, que é um casal num cinema, né? Só que, na verdade, não é um cinema. Isso é um auditório
da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, aqui no centro do Rio de Janeiro, que é do lado da onde estava rolando aquela primeira filmagem. Que interessante isso, né? Você vê que as filmagens são todas próximas uma da outra, para não ter nenhum problema de deslocamento. E nesse auditório, eles tiveram que acrescentar um detalhe para que ficasse com cara de cinema, para que enganasse todo mundo, né? E o que é esse detalhe? Alguém aí quer chutar qual é o detalhe que foi acrescentado no auditório? A luz, mais ou menos. A saída do projetor ao fundo, exatamente. Aquela parede cinza ali no fundo, ela não é de verdade. É uma parede de isopor pintado, não lembro agora se de isopor ou de MDF, provavelmente MDF. Foi pintada para ficar da mesma cor ali da parte de cima, né? Aquele cinza chumbo ali. Fizeram nesse MDF uma janelinha com um vidro e dali sai uma luz. Essa luz, saindo dessa janelinha da parede, dá toda a sensação de que aquilo ali é um cinema, né? As cadeiras também, enfim, a disposição das cadeiras não é tão diferente assim, mas era preciso acrescentar esse detalhe. Então, você vê como é interessante você ter cabeça de cenógrafo, Isso aqui, por exemplo, já mostra o trabalho da direção de arte, né? A direção de arte que colocou aqueles carros do começo dos anos 60 naquela rua fechada e tal, aqui a gente já está no Aterro do Flamengo, que é uma área super movimentada, mas que também foi pedido para a prefeitura para fechar num trecho pequeno, né? Claro, você não vai fechar uma área pública inteira, né? Você não vai fechar, tipo, a praia de Copacabana. Você fecha uma quadra para fazer a filmagem. E aí, inclusive, como perguntaram, né? Se tem que pagar alguma coisa. Geralmente você paga e esse dinheiro vai para PM, para ajudar ali a fechar a rua, para a Guarda Municipal. PM não, porque seria Estado, né? A Guarda Municipal... ou para a Conlurb depois, ajudar na limpeza. Mas, enfim, voltando aqui. Isso no Aterro do Flamengo, se você for reparar, são carros já do final dos anos, mais para o final dos anos 70. Aqueles carros, essa bicicleta, a carrocinha dali, enfim. Tem também, colocaram também cadeiras de praia da época, um stand de guarda-vidas, também típico dos anos 70, depois construíram postos grandes de vigilância e aí não tem mais necessidade disso. Mas, enfim, são detalhes que todo filme tem e que agradecemos, né, a direção de arte, que pensa esse tipo de coisa, que enfim, tem que ter a exata noção de onde vai ser a filmagem, do que está sendo passado com aquela filmagem, enfim. Aqui também era a gente num parque e tinha chuva, então era um caminhão-pipa, na hora da tudo pronto ali, na hora da filmagem, o diretor, tudo ok, som tá rodando e tal, não sei o quê, solta a chuva, e aí o caminhão-pipa com um bombeiro, tá com a mangueira para cima e aquilo na hora que cai em cima dos atores, de onde estão os atores caminhando, e essa é a chuva. Você quer falar de referências ou quer falar antes daí? Não, eu ia comentar, na verdade, assim, essa aula vai ser muito sobre quais são as funções de um filme, como elas se integram e o que é importante a gente pensar. E ele falou uma palavra na hora do almoço, que eu acho que essa palavra é chave para o audiovisual, que é logística, né? A logística ela é a coisa mais importante, junto com a organização mental de todos os envolvidos, porque o audiovisual, ele parece glamouroso, gente, mas ele é um exercício de paciência, um exercício de você ceder o seu... Você saber que o outro tem espaço para falar sobre aquilo que ele sabe melhor que você,
Então, saber ouvir, né, saber acatar aquilo que estão te dizendo que pode ser o melhor. E em relação às referências, a gente trouxe algumas referências de pintura, né, para o audiovisual. O audiovisual bebe muito nessa fonte da pintura, porque, claro, os quadros são icônicos não à toa, e eles acabam se tornando referências de paleta de cor, de enquadramento, até de formas de você manifestar uma determinada emoção, né? Que é o que o cinema sempre acaba desejando, especialmente a ficção. Mas, além das referências de pintura, a gente tem referências mentais de uma vida inteira que a gente vai acumulando, né? Então, acho que pode passar. Pode. Mas aqui tem mais referência? Vai. Então. Não, e o cinema, hoje em dia, principalmente, né, ele é feito dessa forma, o chroma key dominando tudo, né, essa coisa de você mapear uma pessoa para ela se transformar numa criatura é super interessante. E realmente nada é ridículo, o que importa é o resultado. E você começa a ver isso de uma forma muito impressionante quando você está por trás das câmeras. Eu brinco que eu queria voltar para o momento em que eu não sabia como se fazia cinema, porque hoje em dia eu não consigo assistir um filme da mesma forma. Eu acabo ficando contaminada pelas coisas que me incomodam, que me afetam e que eu faria diferente se eu fosse parte da equipe, né? Então, às vezes, a iluminação, eu falo, nossa, como tá artificial, ou uma peruca mal colocada. A gente, outro dia, assistiu um filme, eu não vou nem falar porque é chato, mas o filme é super legal, o filme inteiro é muito legal, mas tem uma personagem que usa uma peruca que você fala, cara, por que essa peruca, meu Deus? Por que essa... É porque a peruca é o que te tira do filme, é o que faz você parar de acreditar no filme, faz você olhar para o filme e pensar, putz, é ficção, estão me enganando, é uma história que estão tentando me contar aqui. Você acaba saindo daquele mundo mágico que o cinema cria, né? Então, às vezes um detalhe faz toda a diferença. Por isso que cada pedacinho da construção de um filme é tão importante. Acho que pode ser. Estão perguntando a diferença entre direção de arte e cenografia. Na verdade, a direção de arte é um dos guarda-chuvas, digamos assim, do audiovisual. Direção de arte engloba a cenografia, engloba os elementos de cena, engloba, enfim, muita coisa. Eu acho que essa é uma coisa interessante de você entender, porque na direção de fotografia, você tem, embaixo da direção de fotografia, 500 pessoas. Até perguntaram quantas pessoas tem numa equipe, isso varia completamente. Tem videomakers aqui, né? Videomaker é uma equipe de uma pessoa, né? A mesma pessoa produz, filma, edita e entrega para o cliente, né? E a direção de arte, por exemplo, tem um monte de profissionais ali responsáveis pelo cenário, pelos elementos, por pensar visualmente como que vai ser o que está sendo filmado, né, o que vai ser transmitido. Existe uma necessidade muito grande de integração também, porque a cenografia, basicamente, ela vai ficar responsável pelo cenário, pela construção física do espaço, né? E a direção de arte, quando a gente acaba mencionando a direção de arte, assim, a grosso modo, a gente está falando de objetos de cena, a gente está falando de veículos, de um quadro na parede, um sofá, né? Toda essa escolha. Mas, na verdade, tudo está muito integrado, porque o contra-regra também tem que estar em sintonia com o pessoal da arte. Os atores têm que saber marcar a cena de acordo com a criação que a arte construiu, né? Então, assim, tudo tem que estar muito em sintonia. A fotografia, obviamente, tem que dialogar o tempo todo com a direção de arte, porque ela vai ser pensada também
baseado naqueles elementos que estão na cena, né? E aí estão perguntando também de locação, direção de arte. Então, essas questões, isso geralmente varia de trabalho para trabalho, né? Mas numa produção maior... perguntaram também qual o filme, se chama Nada a Perder. É o filme sobre a vida do Bispo Macedo. Então tinha verba, né? Enfim, a coisa num trabalho maior, você precisa saber muito bem até onde vai o seu trabalho e onde começa o trabalho do outro. É muito comum as pessoas não tentarem ajudar uma outra, mas não por egoísmo, mas por uma questão que é um meio muito vaidoso e é um meio em que as pessoas precisam fazer tecnicamente muito bem os seus trabalhos. Então, é uma coisa que tem que ser combinada antes, né, de trabalho para trabalho, como eu estava falando. Você tem, por exemplo, o caso da direção de arte, que, sei lá, vamos supor que o personagem do meu filme, ele é louco por cristais, taças e tal. Quem vai fazer a prateleira no fundo, que aparece ali cheio de taças de cristal e objetos e tal, é a direção de arte. Agora, a partir do momento que o cara pega um copo para beber água, isso é assistência de direção, que tem que pensar nisso, que tem que pensar nesses elementos. Ela pode até pedir uma ajuda para a direção de arte, tipo, pô, você não vai lá na 25 de março para comprar aqueles teus elementos? Você pode comprar para mim um copo assim, assim, assim? Sabe? Isso tudo é combinado, mas se o elemento entra em cena, faz parte da ação que está no roteiro, daí vai para assistência de direção. Tá? O que mais? Bom, vamos seguir aqui. Aqui já é um canal do YouTube com uma verba intermediária. Não sei se vocês conhecem. É o Sensacionalista. Esse é um outro trabalho que eu fiz que tem uma verba considerável, tinha uma verba considerável para ser feito. Olhando assim não parece. Olhando assim não parece, mas para fazer isso eu tive que alugar um estúdio perto da produtora que fica aqui no Rio, no bairro de Botafogo. Aluguei um estúdio que tem fundo infinito, e aí chamei a diretora de arte para ela montar um cenário que tivesse a ver com as ideias deles. Sensacionalista é um jornal isento de verdade, né? Isento de verdade, acho que é esse o slogan deles. Então tá cheio de jornal atrás, não tem muitas cores e tal, as cores são mais nas roupas deles, enfim. E aí você acha que não tem nada por trás, mas olha como tem equipe ali por trás disso, sabe? Ainda tem, obviamente, muito mais gente do que isso. Tem o transporte, que não está aí, tem alimentação, tinha aí também, catering contratado. E você vê que é um trabalho que tem verba, mas é um trabalho que não tem verba infinita. Verba infinita. Se tivesse verba infinita, teria uma câmera para cada um dos 4 ali e uma câmera num plano aberto, com certeza. E no caso aqui tem 3 câmeras, cada uma de um lado fica em quem está do lado inverso, né? E a do meio fica no plano aberto. E aí ali o diretor fica ali atrás, né? É o que está segurando o roteiro. E, enfim, tem uma assistente de produção, que é essa que está no cantinho inferior direito aqui. Ali do lado, vocês estão vendo um cooler vermelho, tem uma aguinha para qualquer momento. O cara está falando ali e, pô, engasgou e tal, não pode parar a filmagem. Então, peraí. Ao invés de você parar para a pessoa sair do estúdio, que tem isolamento acústico e isolamento de luz e tal, para sair, para pegar uma água e tal, não sei o que, então tem que ter uma água ali. Água e café tem em todo set de filmagem. E às vezes um bolinho também, né? E aí? Bom, na verdade,
ele falou algumas coisas que até anteciparam um pouco essa nossa lista de equipe, porque essa lista que a gente colocou nessa tela, ela inclui as funções que são, vamos dizer, essenciais para uma filmagem que tenha um mínimo de... que tenha um tamanho legal, assim, para fazer as coisas acontecerem de um jeito profissional, especialmente em se tratando de ficção, né, obviamente. É claro que você pode ter, sim, documentários produzidos com este nível de requinte, mas não é o comum. Mas isso é uma lista de equipe de um projeto de médio porte de ficção. E cada uma dessas funções que estão listadas aí, elas incluem os respectivos assistentes. Toda essa galera aí tem o seu próprio assistente, porque geralmente é muito trabalho para uma única pessoa. Então, a gente tem o assistente do produtor de set, do produtor de base, do produtor de alimentação, do produtor de locação. O transporte é uma galera, é uma equipe também. Segurança também acaba tendo que ser bastante gente. Assistência jurídica, contabilidade, figurino, também costuma ter bem mais de um figurino. Aí você desdobra essa coisa do guarda-chuva que ele estava falando, né? Você tem a camareira, você tem uma pessoa só para ficar responsável, às vezes, pelo figurino de um único personagem, que é muito importante. Você tem maquiador, cabeleireiro, som direto, cenografia, direção de arte, logger, e aí a gente vem para pós, né? Eu botei o logger ali justamente por ser meio que uma transição. E a gente nem entrou na coisa de fechar a rua, tá, gente? Isso é uma filmagem de ficção bem humilde no sentido de não ter essas extravagâncias, por exemplo, de filmar na rua, fechar a rua, pedir autorização para fechar a rua, cheia de figuração, porque tudo isso também vai ampliando a equipe, assim, exponencialmente, né? Então, o logger seria a pessoa que faz justamente essa transição, né, do set para pós, porque ele vai organizar o material que vai ser... Só para deixar, assim, talvez o pessoal não saiba o que é um logger. O logger é o cara que loga, e logar é organizar o material. Então, é o cara que ele tem uma noção de edição, mas ele trabalha junto com a direção de fotografia. Então, naquele set, por exemplo, que eu mostrei, tem um logger aqui, eu não estou... Bom, não estou reconhecendo agora. Talvez seja a pessoa que tem uma pessoa ajoelhada ali atrás que não dá para ver direito. Provavelmente de camisa xadrez. Ele é uma pessoa que está sempre ali junto dos câmeras. Ele está de olho para ver se está faltando cartão de memória e tal. E ele faz essa coisa. Ele quando está terminando o cartão de memória de um dos cinegrafistas, ele já pega, troca por um cartão vazio, pega aquele cartão cheio, passa para o computador, já organiza aquele material num HD externo, e vai fazendo isso com todas as câmeras ao longo do trabalho inteiro. Ele é o responsável por organizar esse trabalho todo, e daí depois ele trabalha para a direção de fotografia, mas ele é quem passa isso pro editor. Desculpa, te cortei para isso. Mas enfim, e aí esse material vai chegar na pós-produção, né, que começa com a edição, com a decupagem do material. E aí a gente tem essas funções da pós-produção, né, que são a edição do vídeo, a edição do áudio, a correção de cor, esses inserts de motion designer, a escolha da trilha e os efeitos sonoros, né? Claro que tem muitas outras coisas que, novamente, a gente está falando de uma produção de médio porte, então a gente não vai incluir aqui efeitos especiais e coisas extravagantes. É só a gente pensar, por exemplo, naquele vídeo que a Helena mostrou no início do curso, no início do workshop, anunciando o curso. Aquele vídeo, para ser feito, ele envolve uma série de funções que estão nessa lista, inclusive a criação de motion design, a correção de cor, a edição de som, a edição do vídeo, a inclusão de uma trilha sonora, os efeitos sonoros, porque tudo isso dá ambiência, né? A pós-produção é uma coisa
mágica, assim. Só que, obviamente, a gente está falando de projetos menos ambiciosos por enquanto, porque quem está aqui assistindo a gente provavelmente está querendo começar nesse meio, está querendo, ou de repente se aprimorar, mas a gente sabe que é um meio muito fechado e não é fácil você, de repente, ser colocado num grande filme, numa grande produção. Então, a gente precisa reduzir equipes. E quando a gente fala de projetos maiores, né, com essa quantidade de pessoas, a gente também fala de uma logística absolutamente violenta para que isso tudo possa acontecer de forma fluida. É um trabalho insano você montar um set onde essas pessoas caibam, simplesmente caibam fisicamente. Porque para você, naquela imagem lá do sensacionalista, a gente já consegue ver que para o cenário ser aquela coisinha empurrada no fundo do estúdio, você tem que ter um estúdio muito maior para trás para caber a galera que está fazendo aquela produção. Então, imagina para caber essa galera toda. E aí entra a questão da logística que eu falei mais cedo, né? Então, a gente preparou uma outra lista com algumas funções que a gente acaba meio abrindo mão quando o orçamento não é grande coisa, né? Perguntaram da escolha de locação. A escolha de locação é o diretor que define o que tem que ser aquela locação e aí ele conversa com um produtor de locação, que é uma pessoa que tem os contatos de tipo, pô, eu sei exatamente o que você quer. Você quer um apartamento gigante com vista para o mar, não sei o quê. Eu sei quem tem isso, sabe? O produtor de locação é um cara que ele tem os contatos, ele tem esses contatos, né? Então, por isso, tá ali, produtor de base, de alimentação, de locação, mas a gente, assim, tem produtor de tudo, né? É só o cara ser especializado. E aí entra na pergunta também do Vitor sobre o mercado de trabalho. Ele é um mercado que ele é competitivo, é difícil de entrar, é um pouco difícil de entrar, sim. E ele é especializado. As pessoas são completamente especializadas naquilo ali que elas estão fazendo, sabe? Até por isso, é o que eu estava falando, de um não interferir no trabalho do outro. As pessoas são tão minuciosas com aquilo que elas estão fazendo, e tem que ser, que às vezes uma pessoa querendo ajudar acaba atrapalhando, sabe? Então, se ninguém te pedir uma ajuda, geralmente você não ajuda muito. Quer dizer, não é que não ajude muito, né? Mas você fica um pouco mais na sua, durante a filmagem em si. E aí cabe ao assistente de direção fazer essa coordenação. Tipo, ver se o segurança está no lugar que ele deveria estar e está cumprindo as funções dele, se o figurinista está precisando de alguma coisa e tal. E aí ele, como assistente de direção, ele, se ele faz essa ligação. Se o figurinista está precisando de alguma coisa que o continuista tem, ou vice-versa, ele vai lá e pede, ó, fulano, vai lá e entrega esse material lá para o ciclano, sabe? Esse tipo de coisa. Você pode responder essas perguntas no chat, por favor? Vou parar um pouco de responder, então. Vai. Bom, então a gente tem uma lista que seria uma lista mais enxuta dentro de possibilidades de orçamento mais enxutas, que são aquelas funções que a gente praticamente não consegue abrir mão. E aí, na verdade, isso me leva a uma coisa que eu penso com muita frequência, especialmente para quem acaba fazendo produções de baixíssimo orçamento. Às vezes a gente está assistindo documentários aqui no Canal Brasil, ou Curta, e você vê o mesmo nome se repetindo em várias partes do crédito e fala, caramba, essa pessoa ralou para fazer esse documentário acontecer. E acontece muito. Mas, assim, tudo isso que está em cinza claro, que a gente meio apagou, são funções que, por mais que elas não tenham uma pessoa específica realizando, elas vão ser realizadas por alguém. Então, inevitavelmente, alguém que ainda está com o nomezinho em preto vai acumular a função
dessas pessoas todas que não estão aparecendo em destaque. Então, por exemplo, o coordenador de produção, ele é uma figura que existe quando você tem uma série de produtores especializados e é ele que vai coordenar se tudo está correndo bem dentro daqueles vários setores da produção. Quando você não tem a possibilidade de ter vários produtores especializados, você acaba tendo um produtor e um assistente que vão resolver absolutamente tudo. O transporte, por que o transporte continua ali aceso? Porque, gente, tem que se transportar, assim, qualquer forma de transporte, ela precisa ser planejada e, inevitavelmente, ela vai fazer parte da sua filmagem, a não ser que você filme o seu filme inteiro dentro da sua casa. A contabilidade é a mesma coisa. Talvez na sua produção você não precise se preocupar com isso, mas isso é uma questão, né? O financeiro é uma questão em absolutamente todas as produções, porque você não pode estourar o orçamento, você tem que escolher a sua forma de gastar dinheiro, e essa forma de gastar dinheiro a gente vai ver mais para frente, que também vai mudar de acordo com a forma como você está criando, ou a origem do dinheiro que você recebeu para fazer aquilo. E aí a gente tem o som direto, a direção de arte e a parte final, que é a pós-produção, que muitas vezes também acaba se acumulando na mesma pessoa, né? Às vezes o editor vai ser o cara que vai fazer a correção de cor, vai fazer a animaçãozinha ali e vai inserir a trilha sonora. Então, acaba também sendo um acúmulo de funções e ainda vai fazer os efeitos sonoros e a edição de áudio. E aí, por exemplo, eu apaguei ali figurinista, continuista, maquiador, cabeleireiro, cenógrafo. Às vezes a sua produção é tão, vamos dizer assim, né, humilde, que você não tem condições de ter pessoas fazendo cada uma dessas funções. Só que, provavelmente, a galera ali do topo, né, vamos dizer assim, do criativo da produção, que é o diretor, o produtor executivo, né, o coordenador de produção, até o roteiro, às vezes, se mete naquilo, a direção de arte também, eles vão acabar abraçando aquela função. Um exemplo que eu gosto de dar é que, digamos, às vezes você vai para um set, você vai gravar um clipe, né? Vai gravar um videoclipe com uma cantora, com playback, não vai ter banda, não vai ter ninguém, é só ela dançando num estúdio. E aí ela fala assim, eu gosto de fazer minha própria maquiagem. Eu quero fazer minha própria maquiagem porque eu me sinto mais confortável, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que, numa produção audiovisual, a maquiagem, ela, primeiro, o que a gente gosta de ver no nosso rosto não é necessariamente o que vai imprimir no vídeo, né? Então, a maquiagem de cinema, ela precisa ser pensada para o vídeo. Segundo, a função do maquiador no set, ela não acaba quando ele termina de retocar ou de criar aquele visual para cada personagem. O maquiador é uma das pessoas que passa a filmagem inteira de olho no monitor ou de olho na própria cena para saber se a maquiagem que ele criou continua intacta durante o período da filmagem. Então, se você não tem um maquiador, se você opta por economizar, vamos dizer assim, no maquiador, você precisa que alguém que sobrou na sua equipe fique responsável por olhar se está dando brilho na testa da pessoa que está aparecendo em cena. E isso tudo são trabalhos que vão se acumulando e a chance de dar ruim quando você acumula funções acaba sendo maior, porque você acaba tendo muita coisa para cuidar. Mas alguém acaba fazendo esse trabalho inevitavelmente. A mesma coisa o figurino. Eu vou com a minha própria roupa, eu quero gravar um clipe com a minha própria roupa. Ok, a pessoa pode gravar o clipe com a própria roupa. A pessoa vai chegar lá com a própria roupa e, cara, ela foi comer uma coxinha de galinha que tinha ali na mesa do lado e ela cagou a roupa. Ela sujou a roupa na hora do intervalo ali. O que você faz? Não tem backup. A pessoa não pensou em levar outra roupa igual. Ela não pensou que aquilo poderia acontecer. Quando você tem um figurinista, uma pessoa responsável pelo visual, você acaba tendo alguém que vai se responsabilizar por ter uma roupa extra, por ter um roupão para colocar ou um jaleco para colocar por cima da roupa da pessoa que está gravando, enquanto ela está fora de cena.
porque essas coisas acontecem e muitas vezes elas destroem um dia de filmagem. Então, você economizar em determinados departamentos acaba sendo um problema, porque você não tem um plano B. E aí você tem que refazer uma filmagem, é muito mais caro do que você se antecipar aos problemas. Então, assim, o produtor, principalmente, ele é um grande resolvedor de problemas. Ele é um grande antecipador dos problemas que podem vir a acontecer. Por isso que todo produtor parece bem mais velho do que realmente é. Isso não é à toa, de verdade, gente. E assim, eu não sei quem aqui, quem está no chat, que assistiu por um acaso o nosso webinar que a gente fez há alguns meses atrás, aqui na EBAC, e que eu falava que para você manter uma equipe feliz e trabalhando, você tem que dar comida. Comida e água são as coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa da equipe. Qualquer, assim, o cara mais importante do set, o ator mais badalado e o contra-regra ali, que o cara que tá tipo cabo man, eles vão precisar de comida e água o tempo todo. E isso tem que estar, assim, à mão. Não é só porque o cara não pode sair do estúdio para beber água, porque pessoas alimentadas trabalham melhor. E aí, enfim, novamente, né, a pessoa acaba tendo que pensar também nessa questão da logística de alimentar a equipe. E, por exemplo, quando você tem uma produção maior, você conseguir alimentar uma equipe gigante é um desafio. Quando a sua equipe está mais enxuta, você consegue pegar 8, 10 pessoas e levar num restaurante próximo à sua locação para almoçar. E você consegue, com um cooler, ter água suficiente para todo mundo. Quando você tem 100 pessoas no set, não tem cooler que dê jeito de botar copinho ali para todo mundo que quer água, né? Então, você tem que ter uma equipe de catering justamente para poder levar a comida para onde a cena está acontecendo. E você tem que ter um espaço 3, 4 vezes maior do que aquele que vai ser usado na filmagem para que aquelas pessoas todas possam estar ali atrás comendo, se maquiando, fazendo cabelo, pensando em outras questões, né? E a gente queria passar um vídeo o da Netflix. Deixa eu pegar aqui o link. Eu acho que no vídeo da Letrux a gente pode deixar passando um pouquinho e aí depois eu vou inverter e vou tirar o áudio do vídeo e vou colocar o nosso microfone para poder falar um pouquinho em cima do vídeo, tá? Eu perco a sua mão, escuto o seu não. Coisa, banho de mar, outro corpo com a gente a se molhar, vai desintegrar no vapor do chão. Em forma de enxurrada, ela volta depois. Arrasta nós dois. Que brutal esse caldo que você me deu. Rajada de trovão, ela me joga no chão. Eu sinto a sua mão quente, grande, forte. Esse raio foi de raspão. Estátua de sal numa duna gigante, uma rival. Meu corpo é o sinal do novo vulcão. Voltamos. Gente, a gente vai deixar o vídeo aí rolando. A gente vai deixar o vídeo rolando para poder comentar um pouco em cima do vídeo, tá? Para vocês irem vendo as imagens, prestando atenção um pouco no que está rolando no vídeo. Estão ouvindo a gente bem, né?
e a gente poder falar um pouco sobre como esse vídeo foi feito, porque isso é uma forma muito legal assim, de estudar audiovisual, né? De se olhar o material para entender como isso foi criado. Tirei a... Rajada de trovão, ela me joga no chão. Vocês ainda estão ouvindo a música? Se tiverem ouvindo, Não acho que agora. talvez seja do... Tá, então vocês têm que baixar. Porque o nosso aqui tá sem som, tá só a imagem passando. Oi. Não, é porque a gente tinha tirado aqui o áudio do nosso, eu acho que vocês também precisariam tirar. Mas aí, na dúvida, eu parei aqui, acho que é melhor. Pra gente voltar a falar. Enfim, quem tiver curiosidade depois pode ver o vídeo até o final. Eu escolhi trazer esse vídeo da Letrux porque ela é uma artista que não é do mainstream, né? Ela não tá vendendo que nem a Marília Mendonça. Então, os vídeos dela são vídeos que eu considero vídeos muito legais, muito bem produzidos, mas que você vê que não são vídeos caros. Esse vídeo foi todo feito num estúdio, ela até usa uma moto e tal, mas é um vídeo relativamente simples de execução. Eu estava falando sobre essa coisa de você decupar, né, o vídeo, que foi até uma das coisas que a gente propôs na ementa desse workshop, que é você olhar o material pronto e ir desfazendo esse material para entender como ele foi pré-produzido e produzido. E esse vídeo, ele, basicamente, o grande barato dele, vamos dizer assim, é justamente a pós-produção, né? Porque ele tem muitas imagens que vão se sobrepondo. Durante a filmagem, a gente consegue ver que a fotografia usou essas gelatinas coloridas, né? Uma gelatina azul, uma gelatina vermelha, essas cores primárias, o fundo preto. E as imagens foram sendo sobrepostas. Eu acho que dá para dar play. Tenta dar play para a gente poder continuar vendo um pouco da dinâmica. As imagens foram sendo sobrepostas e aí é legal entender que a fotografia precisou pensar antes dessa sobreposição. Então foi um vídeo muito pensado para a pós-produção. Porque essas camadas sobrepostas, cada uma delas deve ser pensada de acordo com a fim que está produzindo, né? Então, num determinado momento, não sei se vocês repararam, ela levanta uma capa e embaixo da capa aqui fica uma outra imagem dela. Então, aquilo ali precisou ser planejado para ser feito dessa maneira no momento da filmagem, para poder ser levado para depois e tivesse esse resultado. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei imediatamente de um outro vídeo que marcou muito a minha infância. Eu queria falar sobre como a gente vai construir referências que não são só quando a gente começa a estudar audiovisual. As nossas referências, elas vêm de uma vida inteira, literalmente. Eu vou passar agora para vocês um vídeo que me veio imediatamente quando eu assisti o vídeo da Letrux. Calma aí que também não é imediato assim. Vamos lá. Tira o nosso som e bota o... Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais. Luzes artificiais, cadê a noite preta? Eu saio da cidade, procuro só a escuridão, a purificação na calada da noite preta.
Não foi a referência dela? A gente acha que sim. Alguém trouxe David Lynch para a roda, acho que tem também, mas na hora que eu vi o clipe, eu falei, gente, isso é a abertura de Vamp. Quando você começa a reparar nessas referências, você começa a ver cada um dos elementos. Você começa a ver que ela trouxe a fumaça, você começa a ver que ela trouxe o vento no cabelo, você começa a ver que ela trouxe o azul e o vermelho. Tem um momento até que gente, ela tá com uma capa de vampiro, pelo amor de Deus. Ela abre a capa de vampiro, a Letrux, né? E vem a imagem aqui projetada. Então, você começa a reparar que são muitos elementos que estão dialogando com essa estética dessa abertura da novela, que é praticamente um clipe também, né? E aí, eu falei, gente, eu lembro dessa abertura porque eu vi quando eu era criança, mesmo, assim. Eu não tenho Globoplay, não fico assistindo, não fiquei assistindo Vale a Pena Ver de novo. Então, isso é uma coisa que já estava gravada como referência visual dentro da minha cabeça desde que eu tenho, sei lá, 9 anos de idade, 8 anos de idade, enfim. Então, a gente vai construindo esse acervo durante um tempo muito longo. E você saber de onde vêm as suas referências, você entender que aquilo ali não é novo, mas que você está retrabalhando de uma forma interessante e que vale a pena ser refeita, é muito interessante, é muito legal, porque você começa a dar mais corpo para aquilo que você está criando. Ao invés de ser uma espécie de apropriação, na verdade, você está praticamente prestando uma homenagem, né, quando você faz algo desse tipo. Acho que não precisa voltar na Letrux, não. Dá para eles verem depois. Volta na apresentação. Voltamos à apresentação. Eliana, se tiver que cortar a gente, pode cortar a gente, tá? A gente se empolga, né? Falando. Então, alguém está falando que o vídeo dela remeteu muito a vídeos antigos. Ela trouxe totalmente a estética dos anos 80, né? Isso é uma coisa forte, eu acho que em todo o trabalho dela. E é legal você encontrar especificamente as referências que ela usou, você conseguir puxar pela memória das referências que ela usou. Então, isso é uma coisa que sempre vai ser muito valorizada no audiovisual. Por que existem pessoas que trabalham de forma tão específica como um produtor de locação? Porque esse cara, você fala que você quer uma casa com um piso dos anos 70 que tenha vista para o mar e que tenha uma área de serviço com pastilhinhas, e esse cara sabe onde fica, ele sabe quanto custa para alugar por dia, ele sabe quanto custa para alugar por semana, por mês, e ele vai te botar, enfim, ele vai conseguir fazer aquilo para você. Então, da mesma forma que esse cara tem um acervo mental de locações, todo mundo que trabalha com audiovisual, cada um na sua área, né, acaba tendo também um acervo mental de outras referências, né, de muitas referências. E aí elas podem ser da pintura, elas podem ser da abertura de Vamp. Eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas desqualificando certos produtos audiovisuais, tipo novela, né, falando mal de novela como se fosse um produto menor. Mas, cara, o tanto que novela ensina pra gente sobre construção mesmo, até afetiva, de memória imagética, é um absurdo, assim. Todo mundo, de alguma maneira, foi marcado por alguma novela, em algum momento da vida, e aquilo fica como referência pra gente meio que para sempre, assim. Passa o próximo. Não, referência é tudo, assim. Você ter essas referências... a referência, às vezes, é um livro, às vezes sei lá, são coisas tão abstratas, mas que você fala, pô, eu quero aquilo que está naquele livro, eu quero que apareça numa cena do meu filme, sabe? E aí você tem que transformar aquilo em linguagem visual. Helena? Estão me vendo e me ouvindo? Sim. Ah, que bom, maravilha. Não, aproveitei que você me perguntou aquela hora, né? Olha, gente, fiquem à vontade, a aula vai até às 21h, mas, já que eles me chamaram aqui, eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais
do nosso curso de filmmaking, porque, de fato, como eu até falei aqui no chat para algumas pessoas, muitas das atribuições de cada uma dessas funções, muitas das coisas que estão sendo faladas aqui, são faladas mais a fundo no curso, então quem está afim de ser um one-man band, como o Vinícius comentou aí, no chat mais cedo, super vale a pena. Dá só uma olhadinha aqui no conteúdo. Vou fechar um pouquinho essa apresentação aqui, tá, Pachá? Já já a gente abre. Dá só uma olhada, gente. Estamos aqui. Muito bem. Bom, o nosso curso Filmmaking da Ideia ao Primeiro Filme ele é desenvolvido pelos irmãos Meireles para te ajudar a fazer os próprios filmes com qualidade profissional no melhor estilo guerrilha. Então, dá para fazer do zero, do começo ao fim, sozinho ou com uma equipe muito reduzida, como está sendo falado aqui. No curso, você vai entender como tirar a ideia do papel, com recursos que você tem em casa, colocando a sua criatividade em prática, com a ajuda de conceitos básicos de produção audiovisual. Você também vai aprender a planejar muito bem essas produções, vai aprender a fazer orçamentos para tornar o seu projeto viável. Você vai ganhando autonomia e segurança para contar histórias que tenham a sua voz em projetos profissionais de qualidade, e você vai se capacitar para trabalhar com publicidade ou para mostrar ao mundo os seus próprios vídeos autorais. E, além da materialização de uma ideia, parte do conceito aplicado no curso é aprender a divulgar esse seu trabalho. Então, você vai conhecer algumas técnicas de divulgação do seu conteúdo nas mais diversas plataformas. No total, o curso tem mais de 30 videoaulas que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular, no momento que você achar mais propício. Ao longo do curso, você vai desenvolvendo atividades que são super práticas. Essas atividades são submetidas aos nossos tutores, que te dão feedback individualizado para você ir melhorando. E você termina o curso com um filme autoral para colocar no seu portfólio e poder apresentar para futuros clientes e para produtoras. Quando você contrata o curso, você também ganha um mês grátis na IF English Live, que é um curso de inglês super bacana, com 16 níveis diferentes, certificado reconhecido internacionalmente. Então, pessoal, não fica passando vontade, a gente oferece para quem está aqui hoje, e só hoje, porque amanhã a gente vai falar de outro curso, metade do preço para você fazer esse curso com a gente, 50% de desconto. Eu vou colocar novamente aqui em cima a nossa faixa de desconto, vai aparecer um botãozinho escrito clique aqui, então clica no botãozinho vermelho e garante seus 50%. Fiquem à vontade para clicar, clicando no botão, você não vai estar inscrito automaticamente no curso, você vai só garantir os seus 50%, e aí você vai ficar em contato com a nossa equipe para você ir tirando dúvidas, conhecendo esse e outros cursos, para você tomar a decisão certa para a continuidade da sua carreira. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui com a nossa aula. Estão me perguntando se ganha o Premiere também. Não, infelizmente, Premiere é outro curso, mas se você conversar com a nossa equipe, garante aí os 50% de desconto no Filmmaking, e aí você conversa lá com a nossa equipe, eles também te dão um desconto no Premiere, tá bom? Fiquem à vontade, queridos, estou por aqui. Parece um excelente investimento esse curso, hein? Muito legal mesmo. Assim, para quem quer realizar todo o círculo, né, do audiovisual, é muito interessante você aprender como lidar com cada uma das funções você sozinho, né? Então, quem tiver interesse, ó, 50% de desconto, só clicar aqui em cima. Tô vendo aqui que o Denis está falando no chat que eu pareço um músico chamado Jack Conte. Não conheço, mas já acho bonito. Já acho bonito e talentoso. Depois eu vou procurar. Vamos à nossa apresentação. Faz o seguinte, antes de abrir a apresentação, bota o clipe dele. Tá, vamos passar aqui um clipe. Não sei se vocês já ouviram falar nessa cantora, chama Anitta. A gente aqui é eclético, né, gente? A gente trabalha com Letrux e com Anitta.
É só clicar no, pelo que eu entendi, é só clicar no botão. Ah, não é uma pergunta, é Ebac falando. É só clicar no botão vermelho aqui para garantir o desconto. Como é que eu troco aqui o vídeo? Não está aparecendo. Não, Francisco. Ah, tá. Então, esse clipe da Anitta, muita gente, quem ama ou odeia a Anitta, a gente tem um porquê tá passando esse vídeo dela. Não sei se vocês sabem, esse clipe dela chamado Indecente, a música chama Indecente, é um clipe que ela fez ao vivo na festa de aniversário dela. Então, ele é todo na casa dela. Por que é interessante? Porque você vê nesse clipe a importância da pré-produção. Se não tivesse sido muito bem pensada a pré-produção, e vocês vão ver o porquê, acho que esse vale a gente passar inteiro, né? Não, lógico. Não seria possível, sem esse refletir sobre tudo que ia ser feito e tal, não seria possível fazer num plano sequência. E para quem não sabe, plano sequência é exatamente o que é esse clipe. O clipe é todo filmado de uma vez, não tem corte nenhum. E a gente pode afirmar que não tem realmente corte nenhum, porque ele foi transmitido ao vivo no canal da Anitta, não é isso? Eu acho que ele foi transmitido ao vivo no próprio YouTube. E isso era, de fato, a festa de aniversário dela, né? A gente quis trazer esse clipe porque ele é uma espécie de contraponto ao clipe da Letrux, que é meio baseado na pós, né? Que ele foi todo pensado para a pós-produção, para a edição, para aqueles efeitos de sobreposição e tudo mais, enquanto esse simplesmente não teve pós. Esse é um clipe onde a pós aconteceu durante a produção. Ele já estava disponível para visualização depois de ter sido passado ao vivo, e era isso, o clipe estava pronto. Então, é muito interessante ver como você constrói um material que é como se fosse quase uma peça de teatro, né? Ele é um happening. E aí ela precisou não só de toda a construção cenográfica que a gente vai assistir, e de muito ensaio dos bailarinos, e da própria equipe técnica, né, que tem que segui-la sem cair, sem acontecer nenhum desastre. Eu fiquei nervosa vendo. Como também dos próprios convidados da festa, que aparecem interagindo com ela de forma muito natural, mas que, de fato, estavam ali como convidados da festa, que continuou acontecendo depois que o clipe ficou pronto, né? Eu vou passar aqui o clipe, a gente vai passar inteiro, o volume vocês controlam, tá? Cada um controla o seu próprio volume. Do clipe Indecente, da Anitta. Patrícia, eu acho que foi ao vivo mesmo, tenho quase certeza que foi ao vivo, apesar de ter um momento que a câmera vai para uma parte escura, aí eu falei, ali, acho que teve corte e tal, mas não teve não, porque foi ao vivo, né? Então, assim, foi ao vivo, mas prestem atenção nisso, assim, em coisas que você vai assistindo o vídeo, você vai ver, a pré-produção teve que se preocupar com isso antes. Eles tiveram que fazer um ensaio antes, alguns ensaios, né, para que tudo corresse bem. Já pensou, você está transmitindo ao vivo o clipe da Anitta, a Anitta tropeça e cai, sabe? Ou algum convidado bêbado derrama um negócio nela, sabe? Ia ter que ter uma forma de lidar com isso. Enfim, vou dar play aqui. Em primeiro lugar, que casa, né? Gente, parabéns para esse Will aí, hein? Esse diretor de fotografia, porque vamos combinar. Trabalhinho ingrato dele. Não só a fotografia, não só a variação de luz, como o foco, né? Uma loucura, assim, fazer esse clipe em todos os aspectos. Eu fico nervosa assistindo. Dá para ver que a Anitta vai se escorando nas coisas também para não cair, porque ela não olha para baixo o tempo inteiro, ela fica olhando para a câmera. Então, ela deve ter pensado muito sobre... Eles devem ter pensado muito sobre essa coisa da possibilidade dela cair, né? Então, é tudo realmente muito, muito, muito bem pensado, muito cuidado.
você não vê em nenhum momento a equipe por trás, né? Então, isso também é um grande desafio. Quando a câmera se move, você não tem nem reflexo, nem sombra de ninguém que esteja nos bastidores do negócio. Todos os comentários que o pessoal foi colocando aqui no chat, todo mundo tá certo. Cada coisa, assim, que tiveram que prestar atenção, pensar antes da filmagem, é mais espetacular do que o outro. O cabo man, né, para tipo, ninguém tropeçar. Imagina, se tropeçar porque o cabo man deixou ali um fiozinho a mais. Provavelmente fizeram isso com uma stead, né? Era uma stead com um cara dando auxílio ali. É até interessante falar isso. Como que a gente faz quando tem que filmar uma pessoa andando na sua direção? Geralmente, a gente já fez isso, né, algumas vezes, e quem está com a câmera está prestando atenção na câmera, né, no equipamento de filmagem e tal, e tem outra pessoa atrás segurando pelo cinto e olhando para frente, porque daí aquela pessoa está guiando, vai guiando, né, quem está com a câmera na mão. Bom, e aí, assim, mudando um pouco de assunto, exatamente, guia a câmera. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do orçamento, de novo, né, voltando para o orçamento, porque, assim, não existe nem almoço grátis, nem filme grátis, né, gente? Então, eu já ouvi muito, assim, a pessoa falar, mas porque o fulano fez um filme com R$1.000, porque o fulano fez um longa com R$5.000, e aí isso vai me deixando um pouco... Nervosa mesmo, porque é um grande equívoco, para dizer o mínimo, né? Você falar, você propagar esse tipo de informação. Porque, assim, se alguém consegue fazer um filme que custaria 50, custar 5, só tem duas possibilidades. A pessoa que está lidando com a grana, ela não conseguiu enxergar todos os gastos reais envolvidos naquele filme. Ou teve muita gente trabalhando de graça. E trabalhar de graça não existe. Significa que todo mundo que trabalhou naquela produção e não cobrou o cachê, doou um cachê para financiar o filme. Então, assim, você é uma pessoa, super legal, as pessoas acreditam na sua ideia, no seu trabalho, elas topam trabalhar para você sem cobrar o cachê que elas cobrariam normalmente. Não significa que o filme custou menos por causa disso. Significa que aquela pessoa está doando o que ela deveria estar recebendo para o seu filme. Da mesma forma, você tem que pensar que uma filmagem envolve transporte, alimentação, você tem que comprar coisas para produzir aquela filmagem, você tem o HD externo, onde você vai armazenar o filme, você tem a sua conta de luz, você tem o seu Wi-Fi, tudo isso tem um custo. Se isso não está contabilizado no seu filme, é porque você não está fazendo direito. Então, é muito importante levar esses gastos em consideração, mesmo que eles não sejam seus, né, no caso de um filme independente, porque eles vão ser de alguém, gente. Se o seu amigo que topou fazer câmera para você tá pagando pelo próprio almoço, cara, ele tá te dando dinheiro para fazer o seu filme. Ele bancar o próprio almoço e ele bancar o próprio transporte para chegar na locação, significa que ele está te ajudando a financiar o filme, e não que o seu filme está custando barato. Tá? Eu só queria dizer isso porque eu acho isso muito importante. Isso é um mito que vai se replicando de uma forma muito equivocada e que faz com que as pessoas acabem não valorizando as pessoas que topam trabalhar no amor. E trabalhar no amor, a gente sabe, é difícil pra caramba, porque equipamento gasta, sim. A gente toma tempo, toma energia, sim. Você se envolve. E quando isso acontece é porque você acreditou no projeto de alguém. Então, acho importante, assim, não fazer parecer que é o máximo você ter feito um filme muito legal com pouco dinheiro. E sim valorizar as pessoas que estão envolvidas naquilo junto com você e que colocaram o cachê delas no seu filme. Se você está fazendo um filme, é porque você tem um conhecimento. Se você tem um conhecimento, é porque você estudou, de alguma maneira. Você pode ter assistido, sei lá, algum conteúdo no YouTube, mas aquele conteúdo te acrescentou de alguma forma, sabe? Aquilo te inspirou a fazer um filme, sabe? Então, assim, ainda mais se você
fez faculdade, fez cursos à parte e tal, os cursos mais longos da EBAC, sabe? Se você investiu no seu conhecimento, aquilo ali está refletido no filme, sabe? Sem contar os equipamentos. Tem gente que fala, eu fiz o filme e não gastei nada, gastei R$10 para comprar uma coxinha e não sei o quê. Sabe? Não é. Você teve... A gente precisa responder as perguntas, então vou acelerar. Então, assim, se você tinha até hoje esse pensamento de que não gastei nada ou gastei muito pouco e estava incorrendo nesses erros, comenta aí também no chat, só para a gente saber. A partir de hoje você não pode mais pensar assim, né? Por favor. E isso, eu acho que a gente nem, de repente, vai conseguir falar disso hoje. Talvez isso seja melhor deixar para amanhã, né? A gente pode deixar isso para amanhã. Que é a forma de você, quando está com o dinheiro na sua mão, planejar as suas despesas, né? Porque existem várias despesas que são definidas, são variáveis e são negociáveis. E isso é um exercício muito interessante de se fazer, tanto quando você está com um dinheiro que é seu, né, um projeto autofinanciado, quanto quando você está lidando com o dinheiro dos outros. Porque a gente sempre tenta economizar nas coisas que dá para economizar para poder gastar naquelas que a gente acha que vale a pena investir, né? Então, mesmo com um clipe uma super produção, tipo esse clipe da Anitta, certamente essas coisas foram ponderadas, né? A gente tem que pensar em tudo isso, né? Ter antecedência para as coisas faz com que as coisas, às vezes, saiam mais baratas quando você tem urgência. Então, aí pensando em muitas coisas, né? Eu acho que a gente pode passar para responder as perguntas que não foram respondidas, porque já são 20 para as 9. E aí a gente deixa isso e os próximos slides e o que está planejado para a próxima aula para amanhã. Mas podem continuar perguntando. Vamos lá, o que faltou responder aqui? A diferença de filmmaker e videomaker, né? Isso aí acho que já foi respondido. Até a Helena falou disso e tal. Cena de chuva. Tem várias... Oi? Se você for procurar no YouTube, tem vários making-off de chuva em filme, é muito legal de ver. Eu, pelo menos, adoro ficar vendo making-off. Se deixar, eu vejo making-off, às vezes eu não vejo nem o filme. Olha só, vou compartilhar aqui com todo mundo as perguntas, que a gente consegue ler juntos. Boa. Pronto, o Rafael. Não, Felipe Rafael. Vê se estou certo. O filmmaker é quem faz a direção de um vídeo ou filme, trabalha numa produtora com uma equipe, né? E o videomaker é quem trabalha sozinho como freelancer, ele produz tudo, edita, etc. Geralmente é mais ou menos esse pensamento, sim. São expressões em inglês, né, muito usadas principalmente nos Estados Unidos, no mercado de Hollywood, também na Inglaterra, e filmmaker é mais para quem trabalha com filme, então muitas vezes eles chamam de filmmaker o diretor de cinema, né? Então é um cara que trabalha com uma equipe e tal, e videomaker daí já é a gente se aproveitando dessa expressão e se apropriando dela para chamar o cara que faz o vídeo, que, enfim, geralmente é o homem-banda. Muito bom. E sobre o homem-banda, o Luiz Henrique comentou, uma coisa que eu tenho muita vontade é a produção de mini-docs, mas como one-man band, já que não convivo com pessoas que têm interesse por audiovisual. É mais trabalhoso, mas é ainda algo possível, né? É super possível, e eu adoro também mini-docs, e a gente faz às vezes, né? Não, e o legal de você já pensar no formato mini-doc é que você consegue, de fato, equalizar essa dinâmica de ser o homem-banda para fazer tudo, porque você consegue, de repente, com uma entrevista e algumas imagens de arquivo ou algumas imagens de cobertura produzidas no próprio dia da entrevista, que sejam, de repente, na casa do seu entrevistado, você já consegue ter um mini-doc super bacana e com uma qualidade legal, especialmente se você dominar a pós-produção, né? Que é o que acaba sendo também um grande gargalo quando a gente fala de
enfim, de finalizar um produto audiovisual, né? Perfeito. Olha, mais uma aqui, ó, do Gabriel. Como vocês acham que foi feito Malcolm e Marie? Foi gravado dentro de casa nessa pandemia. Não Eu conheço. não conheço esse filme também, Malcolm e Marie, até vamos pesquisar depois para ver, mas durante a pandemia foram feitos, assim, a produção de vídeos e de filmes foi bem grande até, mas não de uma maneira tão profissional, que é aquilo que a gente estava mostrando, né, com aquela equipe e tal, por motivos óbvios, ninguém pode, né, juntar uma equipe assim dentro de casa, por motivos de contágio e tudo. Acho que só quem realmente pode fazer um negócio desse é a Fernanda Torres, né? Que, porra, tem ela, tem a mãe dela, tem o marido dela, que é um dos maiores diretores de cinema do Brasil. E o irmão. E o irmão, assim, Tá bom, então, tá bom. eu acho que eles, para fazer aquela série, chamaram 1 ou 2 atores só, tiveram todo o cuidado, né, dos testes de Covid e tal, e compraram uma cabra. Acho que foi isso, né? Não sei se vocês viram a série que Era um passou na especial Globo. que acabou virando 2, né? Porque realmente, assim, a equipe já está em casa ali. Mas, e também no Netflix, para quem tem Netflix, como é que é o nome? Gente, não sei, mas é muito ruim. É bem ruimzinho, assim, fizeram... É bem irregular. Fizeram uma série no Netflix, que eu não me lembro o nome agora, eu vou lembrar e até amanhã eu passo para vocês, que é uma série de uns 20 filmes feitos pelas próprias pessoas dentro de casa durante a pandemia. Então tem filme de ficção, tem filme de, tipo, só o cara filmando a própria filha num dia e tal, e as viagens da cabeça da criança. E chamaram uma galera, assim, bem conceituada, tanto atores como diretores. Atores conhecidos, diretores. Uma galera que você olha e fala, nossa, eu esperava muito mais. E daí você vê a diferença que faz, né? Você ter uma equipe, você ter, tipo, alguém para pensar junto com você os filmes. Recomendo que vejam, mas não pela qualidade primorosa do que foi feito ali, não. Não, mas acaba sendo uma forma interessante também de ver que até a pessoa mais talentosa dentro do que ela faz, quando ela tenta virar homem-banda, o buraco é mais embaixo. Exatamente. E, inclusive, lembrei agora também que o ganhador do Urso de Ouro é todo de um... O elenco inteiro está de máscara, né? Eles toparam filmar, mas tiveram que filmar de máscara. Que ótimo. Estou curiosa para saber qual é o resultado disso, né? Porque um elenco inteiro de máscara, como é que você trabalha a expressão facial, né? Ações e reações. O nosso trabalho dos atores é incrível. Muito louco. Ó, vamos para mais uma pergunta aqui. Acho que sobre o momento da Letrux. Se esse tipo de pós-produção é bem focado em videoclipes. Na verdade, sim. Qualquer linguagem experimental, o videoclipe ele é um formato que aceita muito bem, né, a linguagem experimental. É muito mais difícil você trabalhar com esse tipo de linguagem num produto num produto de ficção ou de não ficção mais tradicional, porque nem todo mundo está preparado para David Lynch, né, gente? Quantos David Lynch o mercado é capaz de abraçar? Então, acaba que o videoclipe é um formato ideal para essas experimentações. Videodança também é uma coisa legal de trabalhar, linguagem experimental, enfim, acho que outros produtos mais específicos, assim. Sim, muito bom. Ó, uma pergunta aqui da Carla. Para pessoas que migram de outras áreas ou não têm conhecimento tão formal no audiovisual, como entrar nesse mercado, prospectar projetos e ser levado a sério? Não é fácil ser levado a sério e não é fácil entrar nesse mercado. Geralmente, você, assim, rala bastante, entra de fininho, entra como terceiro assistente na área que você escolher, e vai subindo, assim, tipo, geralmente o primeiro trabalho você não cobra, e aí depende também da área que você quer trabalhar, se é publicidade, documentário, ficção, enfim, tem diversas
formas de você crescer nessa área, mas entrar é sempre meio chatinho mesmo. Assim, é uma galera bem fechada aqui no Brasil. Tanto, assim, eu conheço bem Rio e São Paulo, e os dois são mercados bem fechados. Eu não sei, Carla, de onde que é, mas é complicado, tem que correr atrás. Dá uma olhada nos créditos de uma série que você gostou, e uma série brasileira que você tenha gostado e tal. Ver ali, tipo, porra, eu queria trabalhar com direção de arte, vamos supor. Pô, vou ver quem é esse diretor de arte. Daí, sei lá, procura o cara nas redes sociais, né? Hoje em dia tem essa facilidade. No meu tempo, não era possível. Mas a Érica, por exemplo, veio de uma área que não tem a ver com audiovisual, né? Que é o direito. Mas trabalhava já com fotografia, já dava aula de fotografia e tudo. Na verdade, eu diria que, assim, começar a mostrar o seu trabalho talvez seja a coisa mais importante para você ser levado a sério, porque as pessoas, elas só vão... Existem duas formas de você entrar no mercado audiovisual, na minha visão. Uma delas é ser indicado por alguém que confia no seu trabalho. Isso aí é a grande forma. E o mercado é fechado porque ninguém quer trabalhar com pessoas que não conhecem. Então, cara, a panelinha está formada, não é por mal, vamos dizer assim, é porque as pessoas gostam de trabalhar com quem elas sabem que podem confiar e que elas vão se dar bem também em nível pessoal. E para você furar isso é bem difícil. Mas quando você tem um trabalho legal e você começa a mostrar esse trabalho, como eu esqueci o nome do menino que falou do mini-doc, por exemplo, como um produto menor, mas que consiga mostrar uma qualidade técnica, uma criatividade. O nosso primeiro filme que teve reconhecimento foi ganhar um prêmio no Festival do Minuto. Era um filme de 1 minuto, nós dois nos filmando no banheiro daqui de casa. Vamos então, passar assim, esse filme amanhã. Podemos. Mas, É assim, muito legal, vale a pena. É o tipo de coisa que você precisa fazer para dar a cara a tapa e ser visto por alguém que pode olhar aquilo e falar, nossa, que interessante. Enfim, acho que é um pouco isso. No chat agora, alguém lembrou, chama Feito em Casa, a série do Netflix. Boa. Feito em Casa, essa série que a gente falou do Netflix, que tem coisa boa, tem coisa legal, tem sacadas muito interessantes, porque também quando você reduz a equipe, tem muito mais chance de ter sacadas, assim, tipo, porra, e se fizesse um negócio? Aí você vai, experimenta, às vezes dá certo, às vezes não dá. Vale a pena assistir, assim. Não é um primor técnico, mas... Eu não consegui nem ver todos os episódios, porque não deu pra mim, não, gente. Eu assisti, mas foi tipo tomar remédio, sabe? Aquela coisa assim, não, eu vou ver porque, porra, é minha área profissional, vou lá, vou ver e tal. Não gostei, mas assisti. Olha, alguém perguntou aqui o nome do ganhador do Urso de Ouro que eu comentei. Eu escrevi aqui, que é um nome bem comprido em inglês, Bad Luck Banging, no Looney Porn. É um filme romeno e eu fiquei chocada quando eu li a notícia, acho que ontem ou anteontem, né? Foi recente o Festival de Berlim, e eu vi uma foto, todo o elenco de máscara em cena. Acho que ainda não está disponível aqui para o Brasil. Olha, dando continuidade a essa pergunta da Carla, o Gabriel perguntou se YouTube pode ajudar, de repente, divulgar os próprios trabalhos no YouTube. Então, isso que eu ia falar, faça. Tipo, a partir do momento que você faz, você pode ser visto, né? É muito mais difícil. Eu tinha falado de, tipo, entra em contato com o cara da direção de arte. Sim, entra em contato com ele, mas é outra coisa se você entrar em contato com ele com um linkzinho do filme que você fez no YouTube, sabe? Que você fez por conta própria. Ele vai ter uma noção ali de, tipo, ela é capaz de fazer isso, sabe? Então, faça. Eu não sei se quando ele falou, quando ele perguntou se o YouTube pode ajudar, foi nesse sentido. Mas a dica que eu daria é essa. Faça, e aí você vai ter o que mostrar. O que você pensa e tal, como você trabalha. Além da experiência que você ganha. Perfeito. Olha,
O Paulo perguntou, e sobre equipamentos? Eu trabalho há pouco tempo e meus melhores resultados estão vindo filmando com iPhone. Paulo, olha só, eu acho o iPhone maravilhoso. Eu acho que filmar com iPhone é vida, porque, inclusive, é quase como se a filmagem já viesse meio pronta, né? Assim, o iPhone já tem um visual muito bonito, uma fotografia muito bonita, cores muito bonitas. Mas o que acontece com você só trabalhar com o iPhone? Eu sou super contra botar a responsabilidade da qualidade ou da não qualidade de um produto no equipamento. Mas, assim, o iPhone ele tem uma série de restrições, principalmente em se tratando de você escolher a lente que você vai usar, ou de você ou do áudio, né? Assim, captação de áudio, quando você está fazendo, a não ser que você esteja falando de captar o áudio à parte e juntar com a imagem do iPhone. Mas ele é ótimo para algumas finalidades, porque ele te dá um resultado rápido, você consegue editar no próprio telefone, às vezes, e ter um produto super bacana. A gente tem conhecidos que hoje vivem, assim, de produzir conteúdo no próprio iPhone, editar na hora e entregar na hora para o cliente, assim. E super funciona, porque é uma dinâmica própria do nosso tempo. Mas eu sinto falta um pouco, talvez, do controle que você acaba deixando de ter no iPhone, mesmo usando aplicativos que te permitem controlar a luz da sua maneira, né? O Câmera Mais 2, que é um aplicativo que você pode escolher a abertura, velocidade, ISO. Mesmo assim, eu sinto um pouco de falta da câmera, mas isso, assim, sou eu. Mas é um excelente equipamento, né? Sim, Assim, você pode filmar. Cara, um iPhone 12 tá tipo... Não, mas surreal, né? Os celulares, de uma maneira geral, assim, acho que dá para fazer boas filmagens, principalmente quando é o caso de... tipo, sei lá, você tem um cliente, às vezes, o teu amigo tem um restaurante. Pô, você vai lá, faz um videozinho do restaurante dele, edita no próprio celular. E a gente já fez isso. Ele vai ter o material mais lindo da vida, porque você soube como enquadrar. Ele com o mesmo telefone não teria capacidade de fazer o que você fez. Exatamente. Eu acho que o principal é você ter o olhar. Sim. Você tendo o olhar, o equipamento... Não dá para dizer que é o de menos, não conta o equipamento. Claro que conta no resultado final. Mas o principal é você aprender a pensar. Por isso que a gente começa a aula falando de olhar por outros ângulos, sabe? Você refletir sobre tudo que está envolvido naquilo ali. E aí, se tem uma dica que acho que a gente concorda em dar para quem está filmando com o celular, invista numa estabilização da sua câmera, porque o celular, por ser mais leve do que uma câmera tradicional, ele balança muito também. E invista no áudio, na captação de som, porque existem dois principais tipos de microfone. Enfim, um que capta todo o som ambiente e um que é direcional. O ideal seria você trabalhar com um direcional, mas o som do microfone do celular, ele é omnidirecional, então ele capta todo o ambiente. E isso pode causar um prejuízo no seu produto final. O Jean está falando de duas referências de foto do celular, mas, assim, a foto still, Jean, ela é muito diferente do vídeo, tá? A foto still com o celular, hoje em dia, realmente não deixa nada a dever a foto da câmera. Mas o vídeo, ele ainda é um pouco diferente. O controle, a questão do foco, enfim, na minha visão, isso, tá? Eu ainda me sinto muito mais confortável para fazer foto no celular. Eu estou falando profissionalmente. Óbvio que se eu for viajar, eu vou fazer vídeo no celular. Mas, assim, profissionalmente, eu me sinto mais confortável ainda de fazer foto do que vídeo. Tem até um filme, a gente acabou o tempo, né? Tem um filme chamado Tangerine, que é um filme todo filmado com o iPhone 7, eu acho que era na época, e que foi super premiado mundo afora. É um filme sobre uma relação de travestis, e, se não me engano, são não atores filmados com celular. E foi um filme que fez um estardalhaço aí no mundo dos festivais, mundo afora.
Vale procurar, Tangerine. Aí tem alguém falando já do filme. Comentaram aqui no chat, exatamente. Onde está o filme, não sei. Só para quem for se ligar nessa dica do microfone, procura um microfone que sirva para celular, tá? Para mobile de uma maneira geral, porque tem alguns microfones que não encaixam na saída do celular. Bom, a gente tem algumas perguntas pipocando aqui, mas a gente está chegando ao final da aula de hoje. Não se apoquentem, porque teremos mais 2 aulas, então teremos também espaço para tirar dúvidas. Anotem aí suas perguntinhas. A Carla só está pedindo para repetir o nome do filme gravado com iPhone, é o Tangerine. Tangerina. Daniel escreveu aí também, legal. A gente também vai buscar entre hoje e amanhã, de repente a gente conta para vocês onde que estão essa e outras referências aí que foram faladas aqui. Bom, pessoal, para a gente finalizar hoje, eu vou apenas lembrar vocês da nossa dinâmica. Então, amanhã a gente continua o nosso workshop, a gente espera todo mundo aqui de volta. Lembrando que amanhã eu vou compartilhar aqui no chat um link onde você vai completar os seus dados para a gente poder emitir o certificado para você. Nesse mesmo link, você vai anexar o seu exercício, que vai ser comentado aqui ao vivo no dia 3, pelos 2 professores, e você também vai poder concorrer a uma bolsa integral no nosso curso Filmmaking. Também respondendo lá as nossas perguntinhas nesse mesmo link, tá bom? Passo tudo amanhã para vocês, lembrando que amanhã a gente começa às 19 horas e o link já foi enviado para o e-mail de vocês. Érica Pachá, muito, muito obrigada, foi maravilhosa a aula de hoje. A gente que agradece, adoramos. Adoramos. Espero que todos tenham aproveitado um pouquinho. É super legal os comentários, foi bem legal acompanhar aqui o chat e ver que o pessoal está super ligado, assim, na área. Verdade. Maravilhoso. Isso é tudo, vocês estão indo no caminho certo. Procurem referências e amanhã a gente tira as dúvidas que ficaram, né? Guardem dúvidas para amanhã. Amanhã a gente vai falar também de uma coisa muito importante, que é grana, né? Importante para todo mundo aqui, imagino. Com certeza. Bom, isso, Paula, amanhã vocês recebem o exercício. Amanhã eles vão explicar direitinho o exercício, a gente vai passar o link, tudo a seu tempo. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Esperamos todos às 19 horas amanhã. Obrigada, gente. Muito boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Obrigada, até amanhã.